sucessão testamentária. Testamento é a manifestação de última vontade, pelo qual um indivíduo dispõe para depois da sua morte, em todo ou em parte, os seus bens. Devido ao fato essa livre manifestação de vontade gerar efeitos no universo jurídico, o testamento ele é considerado também um negócio jurídico. Normalmente, os testamentos contêm uma disposição de ordem patrimonial, podendo também conter disposições de outra natureza, como de ordem não patrimonial, como, por exemplo, a nomeação de um tutor, a confissão de uma dívida ou mesmo o reconhecimento de um filho. O testamento é um ato solene e também é um ato revogável. A solenidade vai dizer respeito às formalidades legais, ou seja, o cumprimento das normas e determinações legais, sob pena de nulidade. Já quanto à revogabilidade do ato, é a possibilidade do testador mudar de ideia e poder revogar o testamento a qualquer tempo, enquanto estiver vivo. Ele pode modificá-lo de forma total ou parcialmente. Somente as questões de ordem patrimonial, como nós já dissemos anteriormente, é que podem ser revogadas. As questões de ordem não patrimonial, como o reconhecimento de um filho, ou mesmo a nomeação de um tutor, por exemplo, não pode ser revogado. O testamento, como nós dissemos, ele também é considerado um negócio jurídico. Esse negócio jurídico, ele é personalíssimo, unilateral e gratuito. Ele é personalíssimo no que diz respeito às suas disposições, ou seja, o conteúdo do testamento só pode ser feito pelo próprio testador e mais ninguém, nem mesmo por meio de um procurador ou representante. Claro que a lei permite, em casos excepcionais, que um terceiro assine o testamento a rogo do testador, nos casos, por exemplo, de impossibilitados por qualquer motivo, como os analfabetos, as pessoas acometidas por alguma doença e que tenha dificuldade para fazer a assinatura ou mesmo a redação desse testamento. E é claro que não podem se beneficiar do testamento estas pessoas que assinarem a rogo pelo testador. Então, não existe a figura do testamento conjunto, que é o testamento por duas ou mais pessoas, até mesmo por expressa vedação legal, como diz o artigo 1863 do Código Civil. Com relação à unilateralidade do testamento, se dá pelo fato dele produzir efeitos apenas com a assinatura do testador, ou seja, apenas pela vontade de um lado do negócio jurídico, independentemente da manifestação dos herdeiros testamentários. Por exemplo, o indivíduo pode testar dispondo de um dos seus bens para um herdeiro, externando assim sua última vontade. O fato de o herdeiro renunciar à herança não caracteriza a unilateralidade do testamento. Por esse motivo é que o testamento não é considerado um contrato, pois dependeria da vontade de ambas as partes. O testamento, além de ser unilateral, ele também é um negócio jurídico gratuito, porque ele não exige nenhuma qualquer contraprestação dos beneficiários, ou seja, a existência de encargo ou condições nas disposições testamentárias não retirará o caráter gratuito do testamento. Com relação à capacidade testamentária ativa, olha, a capacidade para testar, dispor de seus bens em todo ou em parte, ela diz respeito justamente à impossibilidade
dos absolutamente incapazes, que são os menores de 16 anos, as pessoas jurídicas e, é claro, os que não tiverem o pleno discernimento na época do testamento, pois a incapacidade posterior não invalida o testamento, nem tampouco a capacidade posterior torna válido um testamento feito por um incapaz. Então, são proibidos legalmente de testar tanto os absolutamente incapazes, uma vez que os maiores de 16 anos podem testar, as pessoas jurídicas também são proibidas de testar e os que não tiverem pleno discernimento à época do testamento, pois a incapacidade posterior não invalida o testamento, nem tampouco a capacidade posterior torna válido um testamento feito por um incapaz. Com relação à capacidade testamentária passiva, olha, é a capacidade de receber ou adquirir por testamento, e isso é verificado no momento da abertura da sucessão. Não podem receber por testamento as pessoas elencadas no artigo 1801, sob pena de nulidade, que é o caso da pessoa que a rogo escreveu o testamento, o cônjuge ou o mesmo companheiro ou ascendentes e irmãos. Também as testemunhas do testamento, o concubino do testador casado, claro, salvo se estiver separado de fato do cônjuge há mais de 5 anos, o tabelião civil ou militar, ou mesmo o comandante escrivão, perante quem se fizer, assim como que fizer ou aprovar o testamento. Gostaria de falar agora sobre as formas ordinárias do testamento. Nós temos as formas ordinárias e as formas especiais. As formas ordinárias ou comuns do testamento são a forma pública, feita em cartório de notas perante o tabelião. Essa forma é obrigatória para cegos. O testamento público, ele é escrito ou datilografado ou digitado pelo tabelião ou seu substituto em livro de notas do cartorário, de acordo com as declarações do testador, o que deverá ser lido em voz alta na presença de 2 testemunhas. Logo após, os indicados deverão assinar o testamento, suas firmas reconhecidas e registrado em livro próprio, o que vai conferir a publicidade a esse testamento. O tabelião, então, entrega ao testador o translado do testamento, que é seu comprovante. Outra modalidade não muito utilizada, tanto quanto o público, é o cerrado. O testamento cerrado ele é escrito pelo próprio testador ou alguém a seu pedido e é posteriormente aprovado por um tabelião mediante um auto de aprovação. Essa forma de testamento ela é vedada a cegos e analfabetos. Como que ocorre o testamento cerrado? O tabelião ele faz uma análise superficial do documento, verificando principalmente as assinaturas e, caso seja aprovado, deve ser lavrado então o auto de aprovação, que é no próprio documento, logo após a última palavra do testador, momento em que é colhida as assinaturas das testemunhas e do testador e lido em voz alta. Posteriormente, deve-se cerrá-lo, que é colocar em um invólucro, um envelope ou similar, vedando com costura, ou muitas das vezes utilizando até mesmo uma forma de material à vela, para que efetivamente crie um invólucro, que qualquer abertura indevida será notada. Essa modalidade, infelizmente, é pouco utilizada em nossa sociedade, porém é a que transmite maior sigilo. O tabelião, ele deverá receber o documento na presença de 2 testemunhas
e, claro, deve declarar que o testamento deverá ser aprovado, sendo assim lacrado posteriormente e registrado no livro de notas. Já o testamento particular, ele é escrito pelo testador de próprio punho ou processo mecânico e publicado em juízo após a sua morte. No caso de processamento mecânico, não pode conter rasuras ou espaços em brancos, e, nesse caso, são exigidas 3 testemunhas que subscreverão o documento após o testador tê-lo lido e assinado. Então, com relação às formas ordinárias de testamento, nós temos o público, o particular e o cerrado. Já as formas especiais de testamento, nós temos aquelas realizadas somente mediante risco de morte iminente em embarcações, aeronaves ou mesmo em campanhas a serviço das Forças Armadas. Nós temos então o testamento marítimo, o aeronáutico e também o testamento militar. Lembrando que estas modalidades são excepcionais. Vamos ao testamento marítimo. Ele é regulado pelo artigo 1888 e realizado perante a autoridade da embarcação, que seria capitão, comandante ou pessoa por ele designada, em que o testador estiver viajando, utilizando-se os procedimentos da forma pública ou cerrada, que deverá ser registrado no livro de bordo e entregue à autoridade administrativa no primeiro porto nacional em que a embarcação parar. Já o testamento aeronáutico, ele é realizado perante uma autoridade da aeronave, que é o comandante, ou por outra pessoa designada por ele, em que o testador estiver viajando, e ele pode se utilizar dos procedimentos tanto da forma pública como cerrada. Claro que deve ser registrado no livro de bordo e entregue à autoridade administrativa no primeiro aeroporto em que a aeronave pousar. Já o militar, ele é regulado pelo artigo 1893 e ocorre realizado por militares ou pessoas a serviço militar. Lembrando que pode ser realizado junto com 2 testemunhas perante o comandante da expedição, ainda que de patente inferior, perante o oficial de saúde ou o diretor do hospital em que o testador estiver internado, perante o substituto imediato, no caso do testador ser o oficial de mais alta patente. Deve ser escrito a punho próprio e apresentado de forma aberta ou cerrada. É importante lembrar que essas modalidades caducam, ou seja, eles perdem a eficácia se o testador estiver em local em que possa testar de forma ordinária, ou seja, se ele não vier a falecer no período de 90 dias e estiver em lugar que possa realizar o testamento na forma ordinária, então esse testamento vai caducar. Outra modalidade de testamento excepcional é o codicilo, que é muito parecido com o testamento, embora não possua as mesmas formalidades legais. Ele é um escrito particular, datado, assinado, em que o indivíduo pode tecer disposições sobre o seu próprio funeral, destinar bens e valores de pouca monta a pessoas indicadas, ou mesmo fazer doações, independentemente de testamento, ou seja, quando for pouca monta patrimonial, ok? Ele é regido pelo 1881 do Código Civil e, se for encontrado em invólucro fechado, vai seguir o procedimento do testamento cerrado para abertura. Assim como o testamento, o codicilo pode ser revogado, seja por posterior codicilo ou mesmo por testamento posterior, que expresse a revogação
ou mesmo a não confirmação pelo decujus. Esse é o nosso estudo sobre, então, as disposições testamentárias, as modalidades de testamento.